A finais de 1942, as tropas de Grã-Bretanha e Estados Unidos iniciaram operações militares no norte da África, com desembarques nas costas de Marrocos e Argélia. As forças do EGE tentaram responder com reforços enviados da Europa, mas o terreno, o controle aéreo aliado e as limitações logísticas complicaram sua posição. A começos de 1943, os enfrentamentos se trasladaram para o interior de Túnez. As ofensivas aliadas avançavam de distintas direções, fechando o cerco progressivamente. A resistência alemã se enfraquecia enquanto as divisões ficavam separadas ou sem contato com seus comandos. Em maio, as principais unidades do EGE foram rodeadas e obrigadas a entregar suas armas. Um número considerável de soldados alemães foi retido em distintos pontos do território sob controle britânico e estadunidense. Muitos desconheciam seu destino. Haviam combatido durante meses em condições exigentes e agora ficavam sob custódia, em espera de ordens. O que viria depois estava fora de seus cálculos. O que foi que descobriram nos Estados Unidos que deixou a milhares de soldados alemães completamente desorientados? Rodeados em Túnez, o dia que os soldados do Reich entregaram suas armas. Durante os primeiros meses de 1943, as forças do EGE estacionadas no norte da África enfrentavam uma mudança repentina no equilíbrio do conflito. O que parecia uma campanha prolongada se transformou numa retirada desesperada. Nas zonas áridas próximas a Túnez, dezenas de milhares de soldados alemães, exaustos e desorganizados, se encontraram rodeados por forças britânicas e estadunidenses. Em apenas uns dias, as linhas se desfizeram, a artilharia cessou e muitos oficiais perderam contato com seus superiores. A resistência se tornou simbólica. Enquanto os combates cessavam, começaram as rendições massivas. Unidades completas, algumas ainda em formação, emergiam de posições improvisadas com os braços erguidos. Alguns marchavam com passo firme, outros o faziam cabisbaixos, mas todos sabiam que já não havia volta. Em vários pontos da frente, oficiais alemães entregavam suas pistolas regulamentares a comandantes inimigos. Era o fim de uma etapa e o começo de outra completamente incerta. Os primeiros a se render foram grupos que levavam semanas presos sem suprimentos. As reservas de água e comida haviam se esgotado e as tentativas de abastecimento aéreo haviam falhado. Aqueles que resistiram mais tempo mostravam sinais evidentes de esgotamento. Muitos estavam cobertos de poeira, alguns feridos, outros desidratados. Ainda assim, a maioria conservava certa rigidez na postura. Ainda vestiam seus uniformes, embora sujos e desgastados. Alguns ainda portavam insígnias, outros as haviam arrancado antes de se entregar. Nossos postos aliados, o movimento era constante. Caminhões chegavam e saíam, transportando os recém-capturados para lugares mais seguros. Nas primeiras horas após a rendição, lhes era ordenado sentar-se em filas enquanto soldados estadunidenses tomavam notas, revisavam documentos e contavam os pertences básicos que levavam consigo. Nem todos falavam inglês, e nem todos os interrogadores falavam alemão, assim que os gestos e ordens simples se tornaram a norma. Levantar as mãos, esvaziar os bolsos, mostrar as botas. Ordens simples, mas repetidas sem descanso. Muitos dos prisioneiros temiam o pior. Circulavam entre eles relatos confusos sobre execuções imediatas ou castigos desumanos, baseados no que sabiam ou acreditavam saber de outras frentes. Na ausência de informação concreta, a ansiedade crescia. Ninguém lhes dizia uma palavra sobre sua situação. As ordens eram curtas, os gestos secos, e o tempo avançava entre revisões breves e momentos de espera que pareciam não terminar nunca. Nesse vazio, o medo tomava forma própria. Durante essas primeiras horas de cativeiro, os soldados começaram a falar entre eles. Alguns tentavam acalmar os mais jovens, outros compartilhavam teorias sobre o que poderia acontecer. Um dizia que seriam enviados para a Inglaterra, outro assegurava que terminariam no deserto como mão de obra. Ninguém tinha informação concreta. Nos grupos surgiam dúvidas sobre se suas famílias saberiam o que havia ocorrido, se seriam registrados pela Cruz Roja ou se algum superior seguiria dando ordens. A cadeia de comando estava quebrada e, com ela, a sensação de pertencimento. Alguns prisioneiros mantinham a postura militar.
Colocavam-se em fila ao escutar uma ordem ou se aprumavam diante de figuras com patente. Outros já não mostravam interesse no protocolo. Sentavam-se no chão, apoiavam a cabeça em suas mochilas e fechavam os olhos. Em seus rostos se misturavam a resignação e a incerteza. Não todos vinham do mesmo tipo de unidade. Havia membros da Luftwaffe, da Wehrmacht, inclusive alguns de unidades médicas ou logísticas. Mas nesse momento, todos eram apenas cativos. Os soldados aliados, por sua vez, mostravam diferentes atitudes. Alguns se limitavam a cumprir ordens. Outros observavam com curiosidade os recém-chegados. Era a primeira vez que muitos deles viam um alemão tão de perto sem estar sob fogo. Alguns falavam entre eles enquanto organizavam as filas. Comentavam o estado físico dos prisioneiros, o número crescente de capturados ou as histórias que se escutavam. A surpresa era mútua. Em mais de uma ocasião, os prisioneiros observavam o equipamento aliado com atenção. As botas, os relógios, os cintos ou as armas lhes pareciam distintos. Alguns sussurravam que esses detalhes demonstravam a capacidade industrial do inimigo. Outros tentavam ocultar seu interesse para evitar parecer vulneráveis. Ainda assim, cada detalhe novo lhes recordava que estavam em mãos de uma potência diferente. À medida que passavam as horas, os rumores cresciam. Ninguém sabia com certeza o que ocorreria ao dia seguinte. Alguns temiam ser separados de seus companheiros segundo a patente ou a função que haviam tido. Outros preferiam pensar que tudo acabaria em breve e que se tratava de uma espera curta. A incerteza se instalou na rotina e as conversas se fizeram mais frequentes, embora muitos optassem pelo silêncio e a observação discreta. Um detalhe que surpreendia vários dos recém-capturados era o tratamento. Embora houvesse tensão, não se reportavam abusos sistemáticos. Os soldados aliados se limitavam a dar ordens claras e a manter a ordem. Alguns prisioneiros esperavam gritos, golpes ou humilhações, mas esses incidentes eram mínimos. Essa calma inesperada alimentava ainda mais o desconcerto. Alguns criam que era parte de uma estratégia para desorientá-los, outros começavam a relaxar. Em certos momentos, os oficiais alemães tentavam se comunicar com seus captores, perguntavam pelo destino de seus homens ou solicitavam atenção médica para feridos. As respostas eram breves e formais. Ninguém dava explicações longas. Apontavam-se direções, faziam-se gestos com a mão ou se repetiam frases em inglês sem tradução. Essa barreira idiomática alimentava o silêncio. Durante as noites, os grupos eram transladados de um ponto a outro dentro do mesmo perímetro. Não lhes era permitido mover-se livremente. Os vigilantes caminhavam com lanternas, revisavam filas e faziam recontagens. Nessas horas, os prisioneiros falavam em voz baixa. Alguns tentavam dormir no chão, outros simplesmente esperavam. O tempo passava lento. O corpo descansava, mas a mente seguia ativa. Entre os prisioneiros havia diversidade de idades. Alguns apenas passavam dos 20 anos. Outros já mostravam cabelos brancos. Nesses momentos iniciais, as diferenças se diluíam. Todos esperavam o mesmo, saber o que viria depois. A guerra, que havia sido ruído e fogo, havia se transformado em espera e silêncio. O amanhecer trazia movimento, novas ordens, novas filas, novas revisões. Alguns recebiam pão ou água, enquanto outros eram separados por razões médicas. A sequência de instruções marcava o ritmo do dia, sem que ninguém explicasse seu propósito. Nesse entorno, as funções militares perdiam relevância. Já não operavam como soldados, nem como membros de uma estrutura hierárquica. Eram indivíduos sem comando, sob custódia, cumprindo tarefas designadas sem conhecer sua finalidade. A etapa iniciada não correspondia a nenhum esquema conhecido. Encerrados no mar, a travessia incerta dos prisioneiros alemães. Uma vez separados da frente e concentrados em pontos de embarque sob estrita vigilância, os prisioneiros alemães começaram uma jornada que não antecipavam com clareza. Foram conduzidos em grupos para portos do norte africano, onde aguardavam os navios designados para seu translado. Nas conversas falava-se de destinos diversos. Alguns pensavam na Inglaterra, outros mencionavam o Canadá ou até mesmo um retorno forçoso à Alemanha. Nada se confirmava, e a falta de explicações concretas deixava que as conjecturas circulassem livremente entre os detidos. Os navios empregados para a travessia do oceano eram embarcações mercantes modificadas, sem comodidades nem preparações especiais.
Alguns contavam com beliches improvisados em porões que antes haviam sido empregados para carga. Outros tinham seções delimitadas por barreiras metálicas, sem ventilação adequada nem iluminação constante. Os primeiros dias a bordo transcorreram em meio a uma tensão palpável, não só pelo desconcerto, mas também pela sensação constante de confinamento e a incerteza a respeito do itinerário. A vigilância no convés era permanente, e qualquer movimento não autorizado provocava reações imediatas por parte dos soldados estadunidenses encarregados da segurança do comboio. Durante a travessia, os comboios estavam acompanhados por escoltas navais. Fragatas e destrutores rodeavam a formação em padrões mutáveis para evitar ataques inimigos. O medo dos submarinos alemães era constante, e tanto prisioneiros quanto custódios eram conscientes do risco. Em várias viagens, os alarmes por avistamentos de periscópios ou sinais de torpedos interrompiam a rotina a bordo, obrigando a tripulação a modificar o rumo ou ajustar a velocidade. Os alemães, encerrados em compartimentos fechados, raramente recebiam informação sobre estes eventos, embora o zumbido das hélices em manobras bruscas ou as mudanças de inclinação do casco deixassem claro que algo ocorria no exterior. As condições dentro dos navios eram básicas. A superlotação era comum. Muitos dormiam em colchonetes finos dispostos no chão ou sobre redes metálicas penduradas entre vigas. A ventilação limitada produzia um ambiente carregado, especialmente nas zonas mais profundas do casco. As rações alimentícias eram regulares, mas escassas em variedade. Pão seco, conservas frias e algum líquido quente compunham o cardápio mais frequente. Alguns prisioneiros comentavam entre eles que pelo menos recebiam mais alimento do que durante os últimos dias na frente africana, embora ninguém o dissesse em voz alta. A água potável estava racionada e a higiene se reduzia a breves oportunidades para se lavar com baldes ou em zonas comuns. Os contatos com os soldados norte-americanos a bordo foram iniciais e breves, mas deixaram impressões claras em ambos os grupos. Os guardas, com uniformes distintos e maneiras relaxadas, chamavam a atenção por detalhes inesperados. Vários prisioneiros se surpreenderam ao ver afro-americanos entre os efetivos de escolta, algo pouco habitual em sua experiência prévia. Também resultavam curiosos os gestos informais dos custódios, suas formas de falar entre eles e seu modo de organizar as tarefas de vigilância, muito diferente da rigidez a qual estavam acostumados em suas próprias unidades. Apesar do silêncio geral e da vigilância constante, permitia-se que pequenos grupos acessassem o convés em horários definidos. Estas saídas breves serviam como único respiro frente ao confinamento prolongado nos porões fechados. Para muitos, esses minutos ao ar livre representavam a única conexão visual com o exterior durante toda a travessia. A duração da viagem variava segundo o ponto de partida, as condições do mar e a rota escolhida para esquivar possíveis ameaças. Embora a maioria das viagens durasse ao redor de 2 semanas, houve navios que permaneceram em alto mar durante mais de 20 dias. As pausas ou desvios de segurança alteravam as rotinas e confundiam ainda mais os detidos. Sem relógios nem referências claras, muitos perdiam a conta dos dias, tentando levar registros improvisados em pedaços de papel ou marcando discretamente as paredes com o que tivessem à mão. Durante a travessia, as diferenças culturais começaram a ser notadas mais claramente. Alguns prisioneiros observavam com assombro o uso que os soldados norte-americanos faziam de objetos pessoais como revistas ilustradas, cigarros de marcas desconhecidas ou bebidas que não conseguiam identificar. Também lhes resultava curiosa a linguagem corporal de seus custódios, sua maneira de organizar turnos ou repartir ordens. Em mais de uma ocasião, geraram-se intercâmbios não planejados. Um gesto amável, um cigarro entregue através de uma grade, uma palavra compartilhada entre aqueles que entendiam ambos os idiomas. Embora não estivessem permitidos, esses pequenos momentos marcaram algumas memórias da viagem. A presença de soldados feridos em alguns navios também chamou a atenção dos alemães. Em certas embarcações, tinham sido habilitados compartimentos médicos, onde eram transportados norte-americanos lesionados na frente africana. A proximidade física entre prisioneiros e soldados convalescentes provocava cenas de silêncio forçado. Não se permitiam conversas nem olhares prolongados, mas os ruídos, queixas ou gemidos noturnos dos feridos quebravam a rotina habitual.
Esta convivência involuntária evidenciava, sem palavras, as consequências do conflito a partir de distintas perspectivas. O protocolo de segurança exigia revisões constantes. Cada compartimento onde se encontravam os prisioneiros era inspecionado várias vezes ao dia. Os registros incluíam checagens visuais, contagem individual e verificação de possíveis objetos não autorizados. Os alemães, sem meios para se comunicar com o exterior, se limitavam a esperar indicações. O contato com o resto do mundo ficava reduzido ao horizonte visível de alguma escotilha ou aos sons que chegavam do convés. Em alguns comboios, organizaram-se rotinas básicas para manter a ordem. Horários de descanso, breves caminhadas por zonas delimitadas, inclusive espaços destinados a orações coletivas. Estes últimos eram permitidos se fossem solicitados e supervisionados, embora não em todos os navios fossem implementados. A música, em contrapartida, era quase inexistente. Em poucas ocasiões, escutavam-se melodias provenientes da tripulação estadunidense, reproduzidas por rádios portáteis. Para os prisioneiros, esses sons pareciam alheios, fragmentos de um entorno que ainda não conseguiam compreender. O desembarque. Primeiras impressões da América. Após semanas em alto mar, os prisioneiros alemães vislumbraram finalmente o contorno da costa americana. Para muitos, este momento marcou a primeira vez que viam o continente norte-americano, uma imagem que contrastava com tudo o que conheciam. Enquanto os navios se aproximavam de portos como Norfolk, Nova York ou Newport News, os homens observavam das cobertas os cais repletos de guindastes, armazéns e cargueiros em constante movimento. Aqueles cenários portuários, repletos de maquinaria e trabalhadores, davam uma primeira mostra do tamanho e atividade econômica do país que os recebia sob custódia. A maioria dos recém-chegados não havia tido contato direto com cidades de dimensões comparáveis. As cidades alemãs, muitas já danificadas pelos bombardeios, não ofereciam o mesmo ritmo, nem a aparência intacta que apresentavam as cidades estadunidenses. Desde o primeiro desembarque, muitos dos cativos começaram a comentar entre eles o tamanho dos edifícios, a velocidade dos veículos que passavam perto do porto e a organização dos espaços industriais. Não havia explicações por parte dos guardas. No entanto, a paisagem falava por si só. Uma vez desembarcados, os prisioneiros eram formados em grupos e conduzidos sob vigilância para trens que já estavam preparados para o translado ao interior do país. A logística dessa operação mostrava uma coordenação em grande escala. Sem demoras nem confusão aparente, cada grupo era escoltado por soldados armados até os vagões que os esperariam com portas deslizantes metálicas, bancos laterais e ventilação restrita. Apesar do incômodo do espaço, o translado por ferrovia deixava aos prisioneiros uma oportunidade de observar, pelas pequenas aberturas, partes do país que lhes eram desconhecidas. O trajeto ferroviário atravessava zonas que combinavam paisagens rurais, áreas industriais e núcleos urbanos de diverso tamanho. Através dos vidros, os soldados detidos viam campos extensos, casas de madeira bem mantidas, estações com sinalização clara e povoados com estruturas que diferiam em desenho e distribuição em relação aos que conheciam na Europa. Embora os vagões não se detivessem nestes pontos, os nomes em inglês escritos em grandes letras eram facilmente visíveis e davam uma ideia da extensão do país. Durante as primeiras horas do trajeto, o silêncio predominava entre os detidos. À medida que passavam os quilômetros, alguns começavam a intercambiar observações breves, especialmente sobre a qualidade da ferrovia. As vias pareciam firmes, os trilhos bem mantidos e as locomotivas funcionavam sem interrupções. O som constante do trem ao avançar, unido à passagem por pontes, túneis e pendentes, ia marcando o ritmo da viagem, enquanto os prisioneiros tentavam identificar algum padrão no que viam. A imagem do interior do país não se limitava a uma só zona. Alguns trens tomavam rotas para o sul, outros para o oeste ou para o meio-oeste. Portanto, as impressões variavam ligeiramente segundo o itinerário. Em geral, as zonas que atravessavam apresentavam uma aparência ordenada, sem sinais visíveis de destruição ou pobreza extrema. Os campos pareciam bem cultivados, as estradas em bom estado e, em ocasiões, podia-se ver caminhões em movimento, inclusive tratores operando perto da via férrea. Apesar do controle estrito que exerciam os custódios, muitos prisioneiros não podiam evitar observar com detenimento a paisagem urbana cada vez que o trem cruzava zonas habitadas.
Alguns edifícios altos, estações bem iluminadas e ruas com movimento deixavam entrever um nível de atividade que não esperavam. Embora não houvesse contato com a população, de algumas varandas ou plataformas se levantavam mãos em sinal de saudação. Essa reação distante, mas pacífica, desconcertava vários dos prisioneiros, acostumados a imaginar uma recepção marcada pela rejeição ou pela humilhação. O contraste com as imagens que lhes haviam transmitido durante a guerra era evidente. Esperava-se um país desorganizado, carente de preparação, com pouca infraestrutura. No entanto, o que viam dos vagões contradizia essa imagem. As estações estavam limpas, o pessoal ferroviário vestia uniformes completos e nas paradas técnicas se observavam tarefas realizadas com eficácia. Embora o contato direto fosse mínimo, o entorno transmitia uma impressão de capacidade operacional elevada. Durante todo o trajeto, os soldados americanos encarregados do transporte mantinham uma atitude firme, sem excessos nem mostras de crueldade. Limitavam-se a revisar os compartimentos, contar os prisioneiros e controlar para que não ocorressem incidentes. A barreira do idioma impedia intercâmbios mais profundos, mas alguns detidos começaram a tomar nota de certos gestos, tons de voz ou formas de atuar que diferiam do que haviam vivido em suas próprias unidades. Este primeiro contato humano indireto com a população militar estadunidense semeava um novo nível de desconcerto. A paisagem natural também não passava despercebida. De colinas cobertas de árvores a grandes planícies semeadas, tudo parecia amplo, cuidado e aproveitado. Em certos trechos, o trem margeava rios ou cruzava viadutos que ofereciam vistas abertas do terreno. Essa amplitude, somada ao dinamismo visível em cada ponto de passagem, criava um retrato de um país que, ao menos do exterior do vagão, não mostrava sinais visíveis de fadiga pela guerra em curso. O ruído constante do trem, unido à mudança de cenários, contribuía para um estado mental de observação contínua. Alguns prisioneiros tentavam calcular a distância percorrida segundo o tempo e a velocidade percebida, embora carecessem de referências claras. Outros tentavam recordar os nomes dos povoados ou associar o que viam com o que haviam escutado em propaganda prévia. Nesse esforço por entender o que estavam presenciando, desenvolvia-se um tipo de atenção que não era habitual em seus translados anteriores como soldados. Quando os comboios cruzavam zonas ferroviárias com grande movimento, os prisioneiros observavam com atenção os trens que passavam em direção contrária. Vagões de carga, unidades militares ou formações civis seguiam seu curso de maneira ininterrupta. Alguns tentavam imaginar para onde se dirigiam ou o que transportavam. A cena, vista das janelas, deixava uma impressão persistente de dinamismo. Aquilo sugeria um país que mantinha em marcha sua atividade inclusive em tempos de guerra. O final do trajeto não era anunciado com antecedência. De maneira repentina, o trem diminuía a velocidade, entrava em uma via secundária e parava em um ponto onde os prisioneiros eram chamados a descer. Nesse momento, sob a vigilância constante dos escoltas, formavam-se novamente os grupos que seriam transladados ao seguinte destino. A paisagem, apesar de mudar, mantinha a mesma aparência ordenada, sem sinais visíveis de improvisação. Para quem havia sido capturado em zonas desérticas, atravessado o mar e cruzado meio continente em trens que não falhavam, a chegada à terra firme nos Estados Unidos marcava um ponto-chave. Não sabiam o que viria depois, nem como seriam tratados. No entanto, o que já haviam visto os havia obrigado a ajustar muitas de suas ideias prévias sobre o país que agora os tinha sob controle. E esse confronto entre o que esperavam e o que viram durante a viagem marcava uma diferença que não esqueceriam com facilidade. Entre cercas e rotinas, assim era a vida nos acampamentos de cativeiro. Após sua chegada a solo estadunidense, os prisioneiros alemães foram distribuídos por distintas regiões do país, alojados em campos especialmente construídos para mantê-los sob vigilância, mas também para assegurar condições básicas de organização e rotina. Embora a custódia seguisse rigorosa, os espaços não evocavam cenas de castigo nem de superlotação extrema. Diferentemente de outras guerras, onde os capturados eram encerrados em celas improvisadas, nesta ocasião tinham sido erguidas instalações completas e permanentes,
com barracões amplos, espaços delimitados e estruturas que podiam abrigar centenas de homens simultaneamente. Cada recinto estava rodeado por cercas altas com várias linhas de arame, torres de vigilância com soldados armados e zonas claramente restritas. Apesar desse sistema perimetral, o interior mostrava uma distribuição ordenada. As áreas comuns estavam divididas entre dormitórios, zonas administrativas, oficinas, espaços recreativos e salas de reunião. Os barracões eram construções simples, erguidas com rapidez, mas desenhadas para resistir ao uso diário. Estavam equipados com camas alinhadas, geralmente beliches de 2 níveis, onde cada prisioneiro contava com uma manta, um colchão básico e espaço para colocar seus pertences. As condições de higiene eram rudimentares, mas não totalmente descuidadas. Existiam instalações separadas para se lavar, com chuveiros de água fria ou temperada e lavatórios distribuídos por módulos. O tempo dentro do acampamento era regido por horários estritos. A jornada começava com um toque de alvorada, seguido de formações matinais onde os internos deviam se colocar em fila para serem contados. A precisão nessas contagens era uma prioridade, já que qualquer número incorreto ativava um protocolo imediato de revisão e isolamento. Posteriormente, os prisioneiros eram liberados para realizar tarefas internas, atividades voluntárias ou simplesmente permanecer em suas zonas designadas. Havia uma programação fixa para atividades de limpeza, manutenção e organização do entorno. Os que mostravam disposição ou habilidade para trabalhos técnicos podiam ser designados a tarefas específicas como carpintaria, reparação de mobiliário ou elaboração de artigos menores. Embora não se tratasse de emprego formal, existia uma estrutura interna que facilitava uma rotina estabelecida. Em alguns casos, os soldados alemães foram agrupados por unidade de procedência ou inclusive por cidade natal, o que lhes permitia conservar um sentido de familiaridade. No entanto, isto não se aplicava em todos os centros. Alguns campos optavam por reorganizar aleatoriamente os prisioneiros para evitar que se formassem hierarquias internas ou se mantivessem vínculos de lealdade demasiado sólidos. As autoridades militares estadunidenses estavam atentas para evitar qualquer tipo de estrutura paralela que pudesse gerar tensões dentro do acampamento. O comportamento dos vigilantes era, em geral, metódico. Tratava-se de soldados estadunidenses designados especificamente à custódia dos prisioneiros de guerra. Estes guardas eram instruídos em protocolos que combinavam firmeza com respeito às normas internacionais. Não havia contato desnecessário, nem espaço para diálogos pessoais. As ordens eram transmitidas por sinais, cartazes ou instruções formais. Em alguns acampamentos, os soldados mais veteranos eram os encarregados de estabelecer as normas internas, com a autorização dos responsáveis militares. Assim surgiram códigos de comportamento entre os próprios prisioneiros, regulando detalhes como a limpeza das zonas comuns, os turnos de banho ou o uso compartilhado de materiais. À medida que as semanas transcorriam, surgiram atividades para ocupar o tempo livre. O esporte foi uma das principais válvulas de escape. Foram habilitados campos de futebol, zonas para correr ou improvisadas quadras de voleibol. Os prisioneiros formavam equipes, organizavam encontros por barracões e mantinham um calendário informal de competições. Estas atividades não só ajudavam a manter a forma física, mas permitiam reduzir tensões e estabelecer rotinas de convivência. Além do esporte, alguns optaram por organizar grupos de música, representações teatrais ou leituras coletivas. O acesso a instrumentos era limitado, mas em ocasiões se permitia o ingresso de guitarras, harmônicas ou tambores rudimentares. Outra via de ocupação foi a educação. Em vários campos foram organizadas aulas improvisadas de idiomas, matemática ou história. Alguns prisioneiros com formação acadêmica prévia ofereciam lições a seus companheiros. Eram usadas lousas de madeira, cadernos reciclados e livros que chegavam por meio de associações humanitárias. Neste contexto, o ensino não tinha um fim ideológico, mas sim prático: preencher o tempo e manter as habilidades mentais ativas. As comunicações com o exterior estavam controladas por um sistema de correspondência autorizado. Cada prisioneiro podia escrever cartas à sua família na Alemanha, sempre dentro de limites definidos. O conteúdo devia ser concreto, evitando referências militares, críticas políticas ou informação sensível.
Estas cartas passavam por filtros de censura, tanto nos Estados Unidos como na Europa, e em muitos casos demoravam semanas ou inclusive meses para chegar. Apesar disso, eram uma das poucas vias que os prisioneiros tinham para confirmar que seguiam vivos, saber notícias básicas de seus parentes ou enviar pequenas mensagens pessoais. O envio de fotografias estava regulado, mas em alguns casos se permitia incluir retratos pequenos em branco e preto. As respostas da Alemanha também chegavam sob revisão, com partes eliminadas ou rasuradas quando não cumpriam com as restrições. A distribuição do correio era realizada de forma pública. Quando um pacote ou uma carta chegava a um acampamento, o oficial correspondente lia em voz alta o nome do destinatário. O prisioneiro devia se apresentar, assinar um comprovante e logo podia ler a mensagem em seu espaço. Alguns compartilhavam as notícias recebidas com os demais, especialmente se traziam novidades gerais sobre a situação em seus povoados de origem. Outros preferiam guardar silêncio e conservar a intimidade do escrito. Em ambos os casos, as cartas eram um lembrete tangível de que o mundo exterior seguia existindo. Cada campo tinha seu próprio regulamento interno, mas compartilhavam princípios comuns. Estava proibido sair da zona cercada, esconder objetos sem registrar ou agredir os vigilantes. As infrações eram castigadas com isolamento temporal, perda de certos privilégios ou translado a campos com medidas mais severas. Em situações pontuais, eram utilizados espaços de castigo, consistentes em barracões individuais com vigilância constante. Estas medidas, embora firmes, eram apresentadas como corretivas e não como represálias. A intenção era manter o controle sem gerar conflitos desnecessários. O sistema de organização também incluía comitês internos. Alguns grupos de prisioneiros formavam representações para apresentar solicitações ou resolver disputas menores. Estes comitês não tinham poder oficial, mas eram tolerados como ferramentas de autorregulação. Assim se gerenciavam problemas como o uso de chuveiros, a limpeza compartilhada ou o acesso a materiais. Em casos específicos, os líderes destes grupos podiam enviar notas aos oficiais encarregados solicitando mudanças ou permissões pontuais. Uma parte significativa da rotina diária passava despercebida do exterior, mas marcava a experiência individual. O tempo transcorria entre caminhadas dentro do perímetro, conversas entre conhecidos, jogos de cartas ou sessões de leitura improvisadas. Os prisioneiros com conhecimentos em carpintaria, costura ou reparação de objetos costumavam pôr suas habilidades ao serviço do restante. Eram reparadas cadeiras quebradas, ajustados uniformes desgastados e elaborados objetos artesanais para ocupar o tempo. O contato visual com os vigilantes era escasso. As torres de vigilância mantinham uma presença constante, mas os soldados encarregados raramente interagiam com os internos. Somente quando havia instruções gerais ou emergências se estabelecia algum tipo de diálogo direto. Na maioria dos casos, a relação era distante, baseada unicamente na vigilância. O clima marcava as atividades do dia. Nas zonas calorosas, os exercícios físicos eram feitos cedo ou ao entardecer. Nos lugares frios, eram buscados espaços sob teto para passar o tempo. Alguns campos tinham aquecedores simples e eram distribuídas mantas extras durante o inverno, embora o frio seguisse incomodando a muitos. Em regiões mais temperadas, o mais difícil era suportar a umidade ou o calor dentro dos barracões. Os dias se pareciam entre si. O som da alvorada, a formação, as tarefas programadas e as rotinas de descanso formavam um ciclo constante. A falta de variação provocava que os prisioneiros medissem a passagem do tempo em função de eventos pequenos, a chegada do correio, o início de uma liga desportiva interna ou a mudança de estação. Apesar do entorno limitado, surgiram formas básicas de organização cultural. Em alguns campos eram celebradas datas importantes de maneira discreta, sem grandes símbolos nem rituais elaborados. Eram comemorados aniversários pessoais, celebrações religiosas ou efemérides nacionais. Estas atividades eram realizadas com permissão prévia e sob supervisão, sempre respeitando os limites do entorno. Na prática, a vida atrás das alambradas transcorria entre tarefas repetidas, normas estritas e momentos de lazer restrito. Não existia um horizonte claro nem indícios de quando a reclusão terminaria. Os prisioneiros passavam seus dias dentro de um esquema definido, com limites visíveis e funções delimitadas.
Embora a incerteza persistisse, o entorno impunha um ritmo que, com o tempo, se tornava previsível. Comeram melhor que na Alemanha, a dieta que ninguém esperava no cativeiro. A alimentação que receberam os prisioneiros alemães nos acampamentos localizados dentro dos Estados Unidos se converteu em um dos elementos mais impactantes de sua experiência atrás das alambradas. O sistema de provisões que gerenciava o exército norte-americano não fez distinção entre nacionalidades na hora de aplicar os padrões estabelecidos. Através de uma estrutura estritamente regulada, os homens detidos recebiam cardápios desenhados conforme as normativas militares próprias do país anfitrião. Isto significava acesso diário a produtos que já escasseavam na Europa havia anos. A carne, o pão branco, as sobremesas, as frutas, o café e o leite eram repartidos em quantidades suficientes para manter o estado físico dos detidos, segundo consideravam as autoridades. Em múltiplas declarações e registros, soldados do Terceiro Reich expressaram perplexidade ante o tipo de alimentos que começavam a receber pouco depois de sua chegada. A maioria deles havia suportado rações diminuídas no norte da África, seguidas por dias ou semanas de translado, o que tornava o contraste ainda mais chocante. Para muitos, foi a primeira vez em muito tempo que comiam até se saciar. O pão de forma suave, as porções de carne cozida ou enlatada, as peças de fruta inteiras e o acesso à manteiga ou confeitarias geravam uma combinação de surpresa, ceticismo e agradecimento silencioso. Alguns desconfiavam no princípio, crendo que se tratava de uma estratégia para desorientá-los ou manipulá-los, embora não tardaram em assumir que essa dieta correspondia à rotina ordinária de quem vivia no país. As cozinhas dos recintos funcionavam como unidades bem organizadas, abastecidas mediante contratos estatais. O controle logístico permitia entregar ingredientes frescos e processados a cada instalação, sem depender de recursos locais. Cada acampamento contava com cozinheiros e pessoal encarregado de supervisionar que as rações fossem distribuídas equitativamente. Um ponto de comparação constante era a situação alimentar na Alemanha. As cartas chegadas da Europa, embora sujeitas à censura, davam conta de uma escassez generalizada. Famílias inteiras sobreviviam com porções reduzidas, substitutos artificiais e alimentos racionados. Em troca, os prisioneiros recebiam porções regulares de proteínas, carboidratos e gorduras. Muitos se surpreendiam ao comprovar que, inclusive em uma condição de confinamento, podiam ter acesso à comida mais variada e nutritiva que seus parentes livres no outro lado do Atlântico. A carne constituía um dos produtos mais notáveis. Na Alemanha, o acesso a proteínas animais havia se tornado extremamente limitado à medida que avançava a guerra. Nos Estados Unidos, no entanto, era habitual que fossem servidos pratos com carne de boi, porco ou ave de forma frequente. Apesar dos ajustes provocados pelo esforço bélico, o país mantinha uma cadeia de suprimento interna capaz de alimentar sua população civil e as forças armadas, incluindo os cativos. As reações entre os prisioneiros iam desde a satisfação contida até o desconcerto completo. Para muitos, era difícil de assimilar que uma nação em guerra pudesse garantir comida abundante, inclusive a seus inimigos capturados. O pão também provocou comentários. A textura mole, o sabor doce e a cor branca das fatias contrastavam com o pão escuro e mais compacto ao qual estavam acostumados. Alguns o consideravam demasiado suave ou com falta de sabor, embora o aceitassem sem objeções maiores. Acostumaram-se a combiná-lo com geleias ou manteiga quando estavam disponíveis. Outros artigos como cereais em flocos, leite pasteurizado ou frutas em conserva resultavam estranhos para quem vinha de uma cultura alimentar centrada em produtos menos industrializados. Não obstante, em geral, a adaptação foi rápida e sem incidentes. Quanto aos doces, sua disponibilidade foi uma das surpresas mais recorrentes. Chocolates, biscoitos, tortas e frutas açucaradas apareciam nos cardápios com frequência, especialmente em datas importantes ou para levantar o ânimo dos internos. Embora nem todos os detidos se mostrassem entusiastas ante estes alimentos, a maioria os consumia com interesse. Para quem levava anos enfrentando racionamentos, esse tipo de produtos representava uma mostra tangível da abundância do país. As bebidas também marcaram uma diferença. O café, servido com regularidade, gerava uma combinação de entusiasmo e desconcerto.
Acostumados ao café de cevada ou a versões diluídas, muitos o achavam forte ou amargo, embora preferível às alternativas que conheciam. O leite, tanto líquido como em pó, também era oferecido com frequência, e apesar de que alguns o rejeitavam por costume ou preferência, terminou sendo parte estável do consumo diário nos acampamentos. As estruturas que permitiam manter este nível de alimentação não se limitavam às cozinhas. Por trás de cada cardápio existia uma rede de produção, transporte e armazenagem bem gerenciada. As rotas ferroviárias entregavam produtos de centros logísticos a cada acampamento e existia um registro diário do que entrava e saía dos armazéns. As inspeções sanitárias eram rotineiras e eram levados a cabo controles de qualidade sobre os alimentos preparados. Embora houvesse queixas isoladas sobre a temperatura, apresentação ou sabor de certas comidas, em termos gerais os prisioneiros não passavam fome. O acesso regular a comidas quentes, variadas e em quantidade suficiente consolidou uma imagem de eficiência e previsibilidade. Este tratamento não era aplicado por generosidade espontânea, mas sim porque as normas da Convenção de Genebra obrigavam os países signatários a alimentar adequadamente os soldados capturados. No entanto, o cumprimento estrito dessas obrigações nem sempre era observado nos teatros de guerra de outros continentes. A fidelidade dos Estados Unidos a esses acordos surpreendeu mais de um prisioneiro, especialmente quando comparavam sua experiência com o que sabiam de campos de prisioneiros alemães ou soviéticos. A diferença não residia apenas na quantidade, mas também no sistema que assegurava que o abastecimento nunca fosse interrompido. A variedade de alimentos permitia aos cozinheiros improvisar dentro das margens do regulamento. Em alguns acampamentos, eram adaptados certos pratos para se aproximarem dos gostos dos prisioneiros, enquanto em outros se mantinha uma estrutura padrão para todos. Embora não fosse possível replicar a cozinha alemã tradicional, tentavam-se combinações que resultassem familiares, como ensopados com batatas ou sopas com legumes. As cozinhas dispunham de utensílios industriais, fornos, refrigeradores e pessoal treinado, o que permitia uma produção em grande escala, sem perda de eficiência. A reação diante desta dieta não se limitava ao plano físico. À medida que passavam as semanas, muitos detidos começaram a tomar consciência de que o que viam em suas bandejas fazia parte do dia a dia dos habitantes do país que os havia capturado. Essa constatação alimentava, sem intenção explícita, uma percepção sobre a potência econômica do inimigo. Sem discursos nem proclamações, as rações servidas 3 vezes ao dia falavam por si sós. O fato de que até os prisioneiros recebessem um tratamento alimentar constante, previsível e abundante, servia como contraste frente à deterioração visível que sofriam suas famílias e compatriotas na Europa. O contato com produtos pouco conhecidos também incentivou a curiosidade. Alguns prisioneiros pediam os nomes de certos ingredientes, perguntavam pela origem das frutas ou especulavam sobre os processos de produção. Embora nem todos os alimentos fossem do gosto geral, a maioria era aceita sem protesto. Só em raras ocasiões foram registrados episódios de rejeição organizada ou greves vinculadas à comida, e essas situações quase sempre tiveram que ver com causas alheias à qualidade do cardápio. Em geral, os testemunhos recolhidos em relatórios, diários pessoais ou declarações posteriores confirmam que a alimentação recebida superava amplamente as expectativas iniciais. Inclusive, quem se mostrava cético ou desconfiado no princípio, terminava por aceitar que estava vivendo uma situação extraordinária. A comida, sem requerer propaganda nem intervenção direta, se converteu em uma das provas mais contundentes da distância material entre ambos os mundos. Enquanto o conflito seguia na Europa e Ásia, nos campos estadunidenses, a comida adquiria um valor inesperado. As bandejas chegavam com rações suficientes, variadas e melhor apresentadas do que muitos teriam imaginado para prisioneiros de guerra. Para alguns, era a primeira vez em anos que podiam comer sem temor à escassez imediata. Esse gesto cotidiano acalmava a fome, mas também desorientava. Custava assimilar que, inclusive em cativeiro, era possível receber mais alimentos que muitas famílias na Alemanha. Reeducar ao inimigo. A guerra das ideias. Desde o momento em que as autoridades estadunidenses começaram a receber um grande número de prisioneiros alemães em seu território, surgiu uma preocupação que ia além da vigilância física ou da gestão de seus acampamentos.
A direção política e militar em Washington viu uma oportunidade. Se esses soldados, em sua maioria formados sob anos de propaganda nacional-socialista, fossem expostos a outros quadros de pensamento, talvez pudessem regressar à Europa com uma mentalidade diferente. Com essa ideia, foram desenhadas iniciativas educativas dentro dos recintos onde se encontravam retidos. O objetivo geral não se limitava a neutralizar possíveis ameaças internas ou a evitar tensões ideológicas. Tratava-se de facilitar, mediante métodos estruturados, o contato direto dos prisioneiros com os valores políticos e sociais dos Estados Unidos. Para alguns setores do governo, o esforço também oferecia uma via para ensaiar estratégias de reconstrução cultural em uma Alemanha pós-bélica. Diferentemente da vigilância militar convencional, isto exigia um planejamento pedagógico, uma seleção minuciosa de conteúdos e uma infraestrutura adaptada para formar os internos, sem violar as normas internacionais sobre o tratamento a cativos. Um dos eixos principais do programa foi a criação de centros especializados dentro de certos acampamentos. Estes espaços não estavam abertos a qualquer prisioneiro. Só era admitido quem mostrava predisposição a participar de maneira voluntária em atividades intelectuais e cujo histórico disciplinar não incluía incidentes recentes. As entrevistas de seleção eram realizadas por oficiais com formação em ciências sociais, muitos deles bilíngues, que buscavam identificar sinais de abertura à mudança, além do nível de instrução prévia do indivíduo. Uma vez aceitos, os prisioneiros tinham acesso a um calendário regular de sessões informativas e ciclos de leitura. As aulas eram ministradas por docentes civis, em sua maioria professores universitários, que colaboravam de forma temporal com o Exército. Eram priorizadas temáticas relacionadas com sistemas parlamentares, divisão de poderes, noções básicas de constituições modernas e funcionamento de meios de comunicação livres. Nas aulas era respeitada uma estrutura com horários fixos, listas de presença e materiais impressos preparados especialmente para esse contexto. Além das aulas, cada um destes centros dispunha de uma biblioteca. O catálogo incluía livros traduzidos ao alemão que abordavam história contemporânea, economia de mercado, literatura universal e biografias de personagens influentes em democracias ocidentais. O acesso ao material era controlado, mas não eram impostos títulos obrigatórios. Os internos podiam tomar os livros durante várias horas e, em alguns casos, solicitar cópias para estudar em seus barracões. A gestão dos volumes era a responsabilidade de outros prisioneiros previamente capacitados como bibliotecários internos. Outra ferramenta-chave foi a incorporação de boletins informativos elaborados em alemão, distribuídos de forma regular em distintos acampamentos. Estes folhetos, aprovados pelo Escritório de Guerra Psicológica, incluíam artigos sobre acontecimentos internacionais, análise do conflito de uma ótica não nacionalista e entrevistas editadas com alemães exilados ou figuras públicas críticas do regime nazi. Embora nem todos os cativos mostrassem interesse por estes textos, as autoridades notaram um aumento sustentado em sua leitura, especialmente entre aqueles que haviam participado nos programas educativos formais. Em paralelo, foram organizados fóruns de discussão moderados por instrutores. Nestas reuniões, pequenos grupos de prisioneiros debatiam temas previamente selecionados. O formato consistia em exposições breves, seguidas de intercâmbios verbais controlados, onde se promovia a expressão argumentativa, sem agressividade nem imposições. Alguns destes encontros derivavam em exercícios de escrita, onde os participantes deviam sintetizar suas ideias por escrito, o que também servia para avaliar sua compreensão dos conceitos apresentados. À medida que o programa avançava, surgiram diferenças de atitude entre os prisioneiros. Uma parte significativa mantinha uma postura defensiva ou cética frente às propostas. No entanto, outro setor mais receptivo começou a mostrar mudanças de tom em suas conversas cotidianas, maior disposição a colaborar nas tarefas internas e um interesse crescente por entender o modelo social norte-americano. Estes indícios foram recolhidos em relatórios periódicos elaborados pelos supervisores civis do programa. O acompanhamento de resultados incluiu questionários anônimos, entrevistas de seguimento e a observação direta de comportamentos dentro e fora da sala de aula. Embora os números não mostrassem transformações imediatas em todos os casos, refletiam uma mudança progressiva em certos padrões de pensamento.
a leitura de imprensa internacional em alemão e o uso de argumentos mais elaborados nas discussões eram vistos como sinais de avanço. Em alguns centros foram habilitadas estações de escuta com rádios configurados para captar transmissões em alemão de emissoras estrangeiras. Estas sessões eram controladas e realizadas em grupos pequenos, acompanhadas de comentários guiados para facilitar a compreensão. Através delas, os prisioneiros podiam ter acesso a versões do conflito diferentes das difundidas pela propaganda do regime ao qual haviam servido. Este contato com outros enfoques fortalecia, em parte, a função pedagógica do programa geral. Também foram registrados intentos de replicar, dentro do acampamento, práticas comuns em sistemas democráticos. Foram formados comitês internos com funções limitadas, como a organização de eventos desportivos, a coordenação de tarefas voluntárias ou a supervisão dos turnos na biblioteca. Embora suas atribuições fossem restritas, permitiam que alguns internos pusessem em prática formas básicas de organização coletiva e responsabilidade compartilhada, sem hierarquias militares rígidas. As autoridades militares estadunidenses mantinham um controle estrito sobre a evolução do programa. Não era permitido nenhum conteúdo que pudesse ser interpretado como propaganda direta, nem eram aceitas manifestações públicas a favor de figuras políticas concretas. O enfoque era mantido dentro dos limites do intercâmbio cultural e a apresentação de alternativas ideológicas, sem coação nem imposição explícita. A neutralidade era um dos princípios-chave para evitar tensões com outras instâncias internacionais ou com o próprio comando militar. O programa, que se desenvolveu principalmente entre 1944 e 1945, teve distintos graus de implementação segundo a região e o número de cativos. Nem todos os acampamentos contavam com centros educativos, nem todos os prisioneiros foram expostos a estas iniciativas. No entanto, os resultados obtidos naqueles lugares onde sim foi aplicado permitiram aos encarregados do desenho extrair conclusões úteis para planos posteriores de reconstrução cultural na Europa. Fábricas que nunca paravam, quando viram de que era capaz a América. Quando os soldados alemães foram transladados a instalações fabris dentro do território estadunidense, se encontraram imersos em um entorno de produção massiva que superava toda referência prévia. O que mais lhes chamava a atenção não era o tamanho dos edifícios, mas sim o ritmo constante e calculado do trabalho industrial. Desde o movimento sincronizado de materiais até a coordenação precisa dos operários, tudo parecia responder a uma lógica implacável de eficiência técnica. Não era apenas uma fábrica, era um sistema perfeitamente engrenado, onde cada fase do processo cumpria uma função mensurável e controlada. Uma das fábricas que mais surpreendia os observadores era a planta de Willow Run, construída para montar aviões militares em um entorno adaptado ao modelo de trabalho em cadeia. Tratava-se de uma estrutura desenhada para acelerar a produção de bombardeiros B-24, com uma lógica que combinava engenharia, eficiência e aproveitamento do tempo. Esta planta não era uma ampliação de alguma instalação prévia, mas sim uma construção específica que respondia ao objetivo de fabricar em massa com uma regularidade que desafiava toda comparação com a indústria europeia do momento. Willow Run ocupava um terreno de centenas de hectares. Cada seção do complexo tinha um propósito claro. As matérias-primas chegavam por uma extremidade, eram tratadas, cortadas, moldadas e montadas em uma sequência contínua, até que os aviões saíam prontos para voar. O uso de ferramentas padronizadas, a disposição dos operários em filas perfeitamente definidas e a supervisão constante do tempo de trabalho criavam um ritmo sustentado que mal parava. O entorno de Detroit servia como exemplo generalizado do que se vivia em muitas cidades industriais de Estados Unidos. As ruas estavam cheias de veículos que não eram apenas automóveis pessoais, também se viam caminhões de transporte, furgões de entrega, ônibus e unidades militares. O ruído de motores, martelos, guindastes e correntes era escutado a qualquer hora. O aço, a borracha, a eletricidade e o vapor faziam parte do dia a dia. A produção abrangia múltiplos setores, onde participavam milhares de pessoas, desde engenheiros até operários, condutores, supervisores e técnicos de manutenção. A empresa Ford, uma das mais visíveis nesse esquema, havia modificado suas linhas de montagem para adaptá-las à demanda de guerra.
Embora seu nome tivesse estado vinculado durante décadas ao desenvolvimento de automóveis, nesse período cada seção da companhia se orientou a uma função distinta: fabricação de partes mecânicas, armação de componentes aeronáuticos, verificação de sistemas elétricos, prova de motores ou ajuste de carrocerias especiais. O resultado era uma sequência de tarefas encadeadas que permitia obter produtos terminados em um tempo reduzido. A padronização dos procedimentos era outro elemento que chamava a atenção. Cada trabalhador sabia exatamente o que fazer, em que momento e com quais ferramentas. Não era necessário improvisar nem esperar instruções constantes. As tarefas estavam divididas por especialidade e cronograma, e qualquer atraso podia ser detectado e corrigido com rapidez. Essa lógica era mantida em fábricas de aviação, plantas de munição, trens de reparação ou espaços portuários. Além da produção, a logística tinha uma estrutura sólida. As peças eram transladadas entre cidades em trens de carga, caminhões articulados ou navios de grande calado. Os depósitos funcionavam como nós de intercâmbio, onde eram armazenadas temporariamente as partes antes de serem enviadas a seu destino final. Esta rede facilitava a produção e garantia um fluxo constante de insumos, o que permitia manter o ritmo sem interrupções. Em mais de uma ocasião, certos grupos de prisioneiros foram conduzidos por áreas próximas a complexos fabris como parte do processo logístico. Durante esses translados, observaram diretamente a extensão e escala das instalações. As construções se alinhavam sem interrupção, com naves metálicas, tetos elevados, acessos amplos, estações de carga e plataformas organizadas. O entorno transmitia uma sensação de solidez estrutural e planejamento detalhado, muito distinta da que recordavam de suas próprias cidades industriais. Outro aspecto que se destacava era o número de pessoas implicadas. O esforço produtivo não recaía em uma elite técnica, mas incluía uma grande quantidade de cidadãos. Homens e mulheres, jovens e adultos, cumpriam funções em distintos turnos. Alguns operavam maquinaria pesada, outros controlavam a entrada e saída de materiais, enquanto outros se dedicavam a inspecionar os produtos finais. Esta participação coletiva no sistema produtivo mostrava um modelo que priorizava a continuidade e a capacidade de resposta. A relação entre velocidade e volume também resultava difícil de processar. Em um lapso de 24 horas, podiam ser montadas múltiplas unidades de um mesmo modelo, algo que em outros contextos podia levar semanas. O planejamento detalhado, a disponibilidade de recursos e a divisão técnica do trabalho logravam que o processo avançasse com uma regularidade previsível. Os trens eram outro componente essencial nesta engrenagem. Não só serviam para transportar bens, também eram utilizados para mobilizar pessoas, coordenar entregas e abastecer pontos estratégicos. O sistema ferroviário era composto por locomotivas modernas, vagões especializados, estações intermédias e rotas bem mantidas. A pontualidade, a segurança e a capacidade de carga eram variáveis que eram levadas em conta de forma rigorosa. Para quem vinha de regiões onde a infraestrutura havia sido destruída ou negligenciada, esse nível de operacionalidade resultava inédito. Em certos pontos, era possível observar fábricas de munição funcionando sem descanso, plantas de veículos militares em plena atividade ou centros de montagem de artilharia pesada. Cada um destes espaços contava com ferramentas precisas, sistemas de controle e operários capacitados. A supervisão técnica, o controle de qualidade e a otimização de recursos eram parte do processo habitual. Não se observavam áreas vazias nem recursos desperdiçados. Cada seção cumpria um propósito medido. Também se notava uma conexão constante entre indústria e comunicação. As fábricas estavam ligadas através de linhas telefônicas, telegramas ou despachos escritos. Qualquer mudança nos pedidos ou nos prazos podia ser transmitida em tempo real, e as decisões eram ajustadas de forma imediata. Essa fluidez na transmissão de informação permitia corrigir erros, antecipar necessidades e reorganizar processos sem demoras. Esta interação reforçava a eficiência do sistema. Em algumas zonas urbanas, os complexos industriais se estendiam por vários quilômetros, com zonas de acesso restrito, estações de inspeção, barreiras metálicas e caminhos internos. As atividades incluíam manutenção de veículos, verificação de armamento, provas de resistência ou instalação de sistemas auxiliares.
Tudo isso fazia parte de um ciclo contínuo que mantinha o país em movimento. Da perspectiva dos observadores forçados, essa estrutura de estruturas, recursos e pessoas funcionando de forma contínua marcava uma diferença inegável em relação ao que conheciam. Em suas cidades de origem, muitas fábricas jaziam em ruínas, outras sobreviviam com operários dispersos e turnos irregulares, sobrecarregadas pela escassez de materiais e pessoal. Aqui, em contrapartida, cada engrenagem parecia ocupar seu lugar. A comparação não era imaginada, nascia do que viam com seus próprios olhos, sem necessidade de traduções nem discursos. O exemplo da planta de Ford era mencionado com frequência, embora não fosse exclusivo. Várias empresas, grandes e médias, haviam se adaptado às exigências do conflito. Algumas fabricavam veículos pesados, outras produziam equipamentos de comunicação ou uniformes, e outras montavam partes destinadas a navios ou aviões. Cada companhia se inseria em uma rede maior que respondia a metas definidas pelo governo e os altos comandos do exército. Este nível de coordenação era visível em todas as etapas do processo. Voltaram diferentes, o que traziam na cabeça os prisioneiros repatriados. Ao finalizar o conflito, os governos aliados começaram a definir os procedimentos para devolver os prisioneiros alemães que se encontravam em território estadunidense. A repatriação de dezenas de milhares de soldados exigia uma logística detalhada e um planejamento prolongado. Os primeiros grupos foram selecionados por critérios específicos que consideravam tanto a antiguidade de sua captura como seu estado de saúde. Aqueles que haviam mostrado uma conduta colaborativa durante sua estadia foram colocados nas listas iniciais. Os translados para a Europa foram realizados em etapas. Os prisioneiros eram transportados até portos na costa leste, onde aguardavam o embarque para distintos pontos do continente. As viagens eram extensas e as condições variavam segundo o momento e a capacidade de cada embarcação. Ao chegar à Europa, nem todos eram enviados diretamente para suas regiões de origem. Muitos passavam por centros de trânsito, onde sua identidade era verificada e seus antecedentes eram avaliados. Durante a viagem de regresso, os comentários sobre o vivido nos Estados Unidos eram frequentes. Alguns discutiam as instalações que haviam conhecido, outros recordavam conversas, sessões educativas ou inclusive debates nos quais participaram. A experiência havia sido distinta do que imaginavam ao serem capturados. As descrições que compartilhavam refletiam uma mistura de surpresa, distanciamento e uma certa forma de respeito pelo entorno em que permaneceram durante anos. O impacto mais notório ocorreu uma vez que pisaram em solo alemão. O que encontraram era diferente do que haviam deixado para trás. Muitas cidades estavam parcialmente destruídas, a infraestrutura se encontrava deteriorada e a atividade econômica mal começava a se reorganizar. Os laços familiares tinham se alterado e os valores que antes regiam sua sociedade estavam em revisão. Nesse novo contexto, os ex-prisioneiros chegavam com uma percepção formada em entornos alheios. Um dos aspectos que mais se comentavam ao voltar era como se vivia dentro dos acampamentos. Alguns falavam de espaços onde podiam ler, outros recordavam momentos concretos vinculados a certas atividades ou dinâmicas internas. Cada relato tinha seu próprio tom. Havia quem o mencionava como uma rotina a mais, e outros o descreviam com mais detalhe. Em qualquer caso, esses comentários começaram a despertar curiosidade entre quem os escutava pela primeira vez. Em zonas rurais, onde a informação externa chegava com lentidão, esses testemunhos adquiriam um peso maior. A figura do prisioneiro repatriado começou a ocupar um espaço particular. Não se tratava só de alguém que regressava, mas sim de uma pessoa que havia sido exposta a outra forma de organizar a vida coletiva. Embora muitos evitassem emitir juízos, a só descrição de suas rotinas gerava comparações silenciosas com o entorno no qual agora viviam. Um número reduzido participou em atividades vinculadas com a reconstrução institucional. Alguns foram destinados a registros civis, outros se somaram a tarefas locais de assistência e organização comunitária. Nessas funções, o central não era reproduzir o aprendido no cativeiro, mas sim responder às urgências imediatas de povoados e cidades danificados pela guerra. A experiência prévia nos campos estadunidenses se refletia só de maneira indireta, na forma de propor soluções práticas ou na disposição a colaborar com uma ordem civil que necessitava reconstruir-se da base.
As autoridades de ocupação aliadas observaram este fenômeno com interesse. Relatórios elaborados por distintas repartições registravam a atitude dos ex-prisioneiros ao regressar, seu nível de participação social e os conteúdos que compartilhavam em seus entornos. Foi identificado um grupo de ex-combatentes que, sem adotar uma postura política aberta, promovia formas de convivência mais estruturadas. Isso não implicava uma transformação completa, mas mostrava uma disposição a assumir certas práticas vistas no estrangeiro. Com o passar do tempo, a lembrança de sua estadia nos acampamentos passou a fazer parte da memória familiar. Em algumas casas eram mencionadas anedotas relacionadas com as tarefas que realizavam, os idiomas que escutavam ou os programas informativos que sintonizavam. Em outras, o silêncio predominava. Nem todos queriam recordar essa etapa. No entanto, inclusive nesses casos, a passagem pelos Estados Unidos deixou marcas na forma em que interpretavam a realidade posterior. Em instituições educativas e culturais, alguns ex-prisioneiros ofereceram palestras ou participaram em atividades que buscavam reconstruir o passado recente. Não eram oradores frequentes, mas sua presença era considerada valiosa. O testemunho de quem havia vivido em um entorno controlado por uma potência estrangeira resultava relevante para entender as mudanças do pós-guerra. Seus relatos permitiam contrastar narrações locais com experiências diretas. O processo de adaptação não foi uniforme. Houve quem se integrou com rapidez, retomou ofícios anteriores e manteve um perfil baixo. Outros enfrentaram dificuldades, seja pelas condições econômicas ou pela percepção social a respeito de seu passado. Em certos casos, eram questionados por terem passado vários anos em um entorno com condições distintas, como se isso os tornasse menos próximos às experiências comuns do resto da população. Ainda assim, a maioria logrou encontrar um lugar desde o qual reconstruir seus vínculos. Os arquivos oficiais conservam correspondência, relatórios e entrevistas que documentam esta etapa. Alguns testemunhos destacam o contraste entre a organização dos espaços públicos nos Estados Unidos e a situação que enfrentavam ao voltar. São mencionados aspectos como a pontualidade dos serviços, a manutenção de infraestruturas ou o acesso a produtos culturais. Estas comparações nem sempre eram favoráveis ao seu país de origem, embora estivessem formuladas com uma linguagem prudente. A transformação mais profunda não se limitou a aspectos externos. Para muitos, a permanência em outro país durante um período tão prolongado modificou a maneira de se relacionar com outros, de interpretar o papel da autoridade ou de entender o valor de certos direitos. Estas ideias nem sempre eram expressas de forma aberta, mas se manifestavam em pequenas decisões, gestos ou comentários. Com o passar dos anos, os prisioneiros repatriados deixaram de ser uma categoria diferenciada. Integraram-se na vida cotidiana, formaram famílias, trabalharam em distintos setores e participaram na reconstrução do país. Suas experiências passaram a ser parte da história privada de cada comunidade. No entanto, em estudos posteriores, vários pesquisadores assinalaram que a exposição prolongada a outra cultura havia contribuído para ampliar a visão de um segmento da população. Nos registros de historiadores e sociólogos, essa influência não aparece como um elemento central, mas se reconhece sua presença. Fala-se de uma forma particular de observar o público, de um interesse pelo funcionamento de instituições e de uma tendência a resolver desacordos mediante o diálogo. Estas características, segundo alguns autores, viram-se reforçadas pela passagem de milhares de soldados alemães por centros de detenção no estrangeiro. Embora a repatriação tenha marcado o fim formal de sua condição de prisioneiros, a lembrança dessa etapa se manteve em distintas formas. Em cartas conservadas por seus descendentes, em notas escritas em cadernos pessoais ou em conversas esporádicas com vizinhos. Não se tratava de reviver o passado, mas de registrar que durante vários anos, parte de sua formação como adultos ocorreu longe de seu país, em condições controladas, mas também inesperadas. O regresso foi também um ponto de partida. Permitiu começar a reconstruir o perdido e, ao mesmo tempo, introduzir em seu entorno certas ideias que, embora não tenham chegado a se impor, começaram a circular de maneira discreta. A memória de sua passagem pelos Estados Unidos não foi uniforme nem sempre positiva, mas contribuiu para delinear uma das muitas camadas do pós-guerra alemã.
Nesse espaço intermédio entre a derrota e a reconstrução, a experiência acumulada em cativeiro encontrou formas de se fazer presente, sem discursos nem proclamações, mas com efeitos visíveis no tempo.